uma pergunta ainda a respeito de você como empreendedor, né? Que você é dono do seu próprio negócio. Fala um pouquinho como que é empreender no Brasil, na sua área, quais são os principais desafios? Então, os principais desafios de empreender é que a gente realmente tem que ter a clareza que nós já começamos com um sócio. Uhum. Esses sócios são os tributos. A gente tem que ter muito claro que na nossa planilha de organização tem que estar muito específico que ali a gente tem que ter aquela receita destinada a pagar imposto. Uhum. Só que o que eu aprendi, acho que foi até com você, que quanto mais imposto a gente paga, mais a gente está produzindo. Uhum. Então, independente da forma que você pensa, se é justo, se não é, o quanto que é, cara, o seu objetivo é ser produtivo, efetivo, e aí se faz parte da regra, você tem que colocar isso. Uhum. Então, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, porque dependendo do que você atua, tem várias tributações É diferentes. verdade, é verdade. Só que no meu caso, assim, eu tenho uma facilidade que hoje eu opero com uma empresa simples. Uhum. Então, eu tenho ali uma tributação mais Menor. simplificada, menor, né? Mas assim, eu aprendi que eu preciso sempre colocar na ponta do lápis todos os meus custos, de fato, inclusive tributação, e aí sim começar a fazer todo o estudo para saber qual que vai ser a precificação do meu trabalho. Entendi. Como hoje eu precifico o trabalho hora, né, assim, sessão, então eu tenho uma característica para isso. Agora, formando novos personagens, eu vou ter uma outra estruturação de estratégia. Entendi. E já estou indo para o digital, que eu acredito que seja uma outra dinâmica. Fazer o curso no digital. Fazer o curso no digital. Legal. Então, assim, empreender no Brasil, longe de ser fácil. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, eu nunca gostei de ficar num conformismo. Eu nunca gostei daquela coisa passiva. Eu sei que a nossa vida é uma montanha-russa, altos e baixos. Então, o empreender aqui no Brasil também faz parte desse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Só que da mesma forma que a gente muitas vezes vai lá para o vale, é o momento para a gente conseguir se reorganizar, achar aquilo que não está funcionando, porque na hora que vai subir uma pancada. É verdade, é verdade. Principalmente se você se mantiver estudando, aprendendo e fazendo coisas diferentes, para que você realmente possa aproveitar esse momento de subida. Aliás, isso que o Thiago está falando é uma preocupação que eu tenho muito grande com os profissionais da saúde, especificamente os médicos, que às vezes a gente não faz ideia, né? Mas como dificilmente você tem a oportunidade de estudar sobre essas questões, quer dizer, o que é um faturamento, o que é uma nota fiscal, o que é a apropriação de tributos na nota fiscal, muitas vezes os médicos eles começam a trabalhar, assim, o médico tem uma vida difícil, quer dizer, estuda muito e tal, começa a trabalhar, tem, como é que chama aquele período lá? Residência e tudo mais, e o cara vai começar a ganhar dinheiro lá pelos 40 anos, alguma coisa assim. E aí, às vezes acontece de ele chegar aos 50 anos e ele está falido. Por quê? Não sabe pagar tributos, cria um padrão de vida que é muito caro para manter, e aí, a partir dessa idade, é trabalhar para pagar o custo das viagens, o custo da casa na praia, pagar os tributos que ele não pagou nos anos anteriores. Então, isso se acumula, porque se você fica sem pagar tributos, você não tem como... o governo nunca vai cancelar a sua dívida, ela só vai aumentar. Então, isso que o Thiago está falando é fundamental, não apenas para os médicos, mas para todo empreendedor. Você precisa entender muito de tributos, principalmente no Brasil, e eu recomendo que você também combata os tributos. Quer dizer, eu acho que o brasileiro ainda é muito passivo, principalmente os executivos e os empreendedores, no sentido de reclamar ali com o seu político, com o seu senador, com o seu deputado, até com o presidente, falar, olha, o tributo está muito alto demais. Quer dizer, não dá para a gente achar que a culpa é só dos políticos. A gente precisa pressioná-los, olha, a gente precisa ter uma racionalidade maior e uma carga tributária muito menor, que existem tributos absurdos no Brasil, e a gente precisa fazer uma pressão contínua contra isso. Mas excelente a sua observação, que é uma coisa muito pouco falada na sua área. Quando você estuda, sei lá, fisioterapia, eu acho que não parece nada disso, né? Não tem a menor noção. A nossa formação básica não tem nada disso, mas quando você começa a entender que você precisa se desenvolver em várias áreas, você vê que realmente a nossa formação é muito falha. Tem um aspecto técnico, só que hoje eu vejo que também é um aspecto técnico que tem que ser repensado, porque o profissional ele sai preparado? Não, ele sai com um diploma debaixo do braço, que no dia a dia que ele realmente vai ganhar esse estofo, ele vai ganhar essa capacidade de diferenciação e aí sim pode prosperar. Mas a gente tem que correr por nossas próprias pernas. Assim. Entendi. Tem que ir atrás de curso, atrás de mentores, conversar com muita gente de outros segmentos para a gente conseguir ter essa clareza de como fazer para empreender
e não ser pego de calças curtas lá na frente, né? Entendi. Porque quando vem o buraco é lá embaixo, né? O problema é lá embaixo. Não, realmente, assim, é bem grave. Essa questão tributária para os médicos, para os profissionais de saúde que são autônomos, é bem grave. Tiago, eu não sei se essa pergunta é apropriada nesse caso para o seu trabalho, mas nesse momento se fala muito de inteligência artificial, inclusive na medicina, né? Eu conversei com o Dr. Fábio Bekele, que você conhece, e ele me falava sobre certos sistemas que conseguem ler, por exemplo, 25 milhões de textos relacionados a uma patologia e fazer uma síntese para ajudar o médico a avaliar, enfim, a decidir a melhor conduta. Existe alguma aplicação na sua área da inteligência artificial? Você conhece alguma coisa ou isso ainda não Então, chegou eu até você? acredito que já estejam desenvolvendo, eu não conheço, mas pela minha expertise está diretamente relacionada na aplicação de ser humano com ser humano, ou seja, essa intervenção realmente de uma pessoa cuidando da outra diretamente, talvez ele consiga ter bastante informação teórica, o que é muito legal. Mas a verdade que ele vai transmitir através das mãos para o paciente, a inteligência artificial... Não tem como fazer. Né? Eu acredito que não. Talvez daqui a alguns anos. Mas assim, eu acho que a natureza humana, o ser humano vai entender que a gente tem algumas particularidades que elas não vão ser replicadas. Não, isso realmente não tem como. É a minha percepção. Vai ser, sim, de repente vai ter 99% de coisas desenvolvidas pela inteligência, pela tecnologia, mas tem esse 1% que é essencial do ser humano, que eu não sei ainda o que é, mas eu sei que diferencia a gente de todas as outras coisas. Sim, com certeza. Então, eu acredito que a inteligência artificial, quando a gente tiver clareza do quanto ela pode potencializar, fantástico. Mas, assim, se a gente não tiver o discernimento que quem faz a diferença de fato é o ser humano para o outro ser humano... não vai chegar a lugar nenhum, essa que é a verdade. Exatamente. E já indo para o final, você é um estudante contumaz, você tem um currículo incrível. Eu queria saber o seguinte, como é que você seleciona o que estudar? Porque desde que eu te conheço, sempre você me fez até perguntas. Uma vez o Thiago perguntou assim, como é que funciona eletromagnetismo? Porque ele estava com uma dúvida com relação à cabeça e tal. Eu falei, caramba, mas o cara realmente faz umas perguntas que para um fisioterapeuta está bem distante, né? Como é que você seleciona o que você vai estudar? Então, eu acho que por eu seguir muito aquilo que eu acredito, por eu respeitar muito esse processo essencial meu, é muito curioso, mas eu tenho muita intuição do que eu preciso estudar. Pela intuição mesmo. Entendi. E às vezes tem algumas coisas que me chamam a atenção, assim, por observação na rua, eu falei, nossa, isso aqui faz sentido para mim. Aí eu começo a pesquisar na internet, às vezes eu compro um livro relacionado, e muitas vezes eu leio 10 páginas daquele assunto específico, eu consigo absorver o que é importante para mim, e eu não consigo mais ler o restante. Entendi. Então parece que assim, o meu organismo está tão objetivo e seletivo para continuar desenvolvendo aquilo que eu sinto que é a minha verdade, que parece que as coisas vão meio que aparecendo. Aparecem para você, entendi. Então assim, não é que eu fico caçando igual um maluco assim pela internet. Na verdade, como a minha realidade é tete a tete, sabe, é vida. Então eu observo muito o que está acontecendo ao meu redor o tempo todo.